Você sabia que pode ajudar o canal da Unigrejas de uma forma bem simples? Basta curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo. Além disso, você pode usar o Superchat para destacar seus comentários, escolhendo qualquer valor. Dessa forma, você contribui para o crescimento do canal e nos ajuda a espalhar ainda mais o Evangelho. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos os pastores, pastoras, todos os oficiais, ministros do altar que acompanham o podcast Ministros do Altar. O nome já sugere a quem esse podcast é dirigido. Sim, é dirigido a pessoas que Deus chamou para que a obra dele fosse feita, seja feita. Então, cada pastor, cada pastora, cada oficial de uma igreja evangélica, você que nos acompanha, você, uma vez participando conosco, não só em acompanhar a transmissão, mas participe também, deixe um comentário, comente, diga ali o que tem sido útil na sua vida, talvez a mensagem que você ouve, talvez o depoimento. Daqui a pouco nós vamos colocar uma entrevista com o pastor Jangada que já está conosco na Unigrejas por um tempo. Ele já é um pastor totalmente ligado à Unigrejas, no trabalho da Unigrejas, um pastor que tem estado conosco, que abraçou esse trabalho, e nós vamos então daqui a pouco acompanhar essa entrevista com o pastor Jangada. Então você pode comentar o que na entrevista dele te ajudou, o que te chamou a atenção, o que tem te ajudado esse podcast. É sempre importante você participar juntamente conosco, porque este podcast é para você. E, de repente, você que acompanha, você que diz assim, olha, bispo, eu não sou um pastor, eu não sou uma pastora, mas eu tenho acompanhado, tem me ajudado, tem sido útil para a minha vida espiritual. Que bom que você está conosco. É sempre bom ter pessoas interessadas no crescimento espiritual para que elas, então, estejam conosco e juntos nós possamos levar o perfume do nosso Senhor a este mundo. Bom, eu gostaria já de meditar na palavra de Deus, para que nós, servos de Deus, nós, homens e mulheres de Deus, baseados na palavra de Deus, que é aonde nós temos que nortear o nosso trabalho. Pastor, pastora, o nosso trabalho só tem valor se ele for baseado na palavra de Deus. Muitos têm se distraído com emoções, muitos têm baseado o seu trabalho em canções, em louvores. O louvor é muito importante, é extremamente importante. As canções que nós temos, elas são extremamente importantes. Mas o nosso trabalho de pastor, de uma pessoa que tem a responsabilidade de edificar uma igreja, não pode ser baseado na emoção, não pode ser baseado na canção, não pode ser baseado na amizade. Tem que ser baseado na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus que nos norteia, a palavra de Deus que nos estrutura, que nos fortalece, ela tem que ser a base do nosso trabalho. E falando da palavra de Deus, a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 1, ela diz o seguinte, vamos ler, diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Olha só, vamos dar uma paradinha aqui. Que os homens nos considerem como ministros
de Cristo. Cada um de nós que somos servos de Deus e que fomos chamados por Ele, porque o chamado do Senhor, da Senhora, não se deu por outro que não seja o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Foi Ele que o escolheu. Então, cada um de nós que fomos chamados por Ele, chamados para sermos ministros do altar, temos uma responsabilidade. E que responsabilidade seria essa? Dentre tantas, são muitas as nossas responsabilidades, então podemos dizer que dentre tantas responsabilidades, nós temos uma muito importante, que é que as pessoas, como diz aqui, nos considerem como ministros de Cristo. Quer dizer, que elas nos vejam, que elas olhem para nós, para a vida do Senhor, da Senhora, para a minha vida, que as pessoas olhem para nós e consigam nos considerar ministros de Cristo. Às vezes, alguns têm dado motivos para que as pessoas não os considerem ministros de Cristo. Às vezes, na maneira em que vivem, às vezes, na maneira como lidam com as pessoas. Às vezes, o pastor, a pastora, que acaba não tendo um entendimento do que realmente Deus o chamou para fazer, acaba pensando que está ou que é alguém para ser servido, quando é o contrário. Nós fomos chamados para servirmos, não para sermos servidos. Não para sermos servidos pelos membros da igreja, para sermos servidos pelos demais oficiais da igreja que estejam sob a nossa autoridade, a autoridade que nos foi dada. Se o senhor tem a responsabilidade de um ministério, a senhora, se de repente existem ali oficiais que estão trabalhando junto com o senhor, com a senhora, a autoridade que lhe foi dada de dirigir esse trabalho não é para ser servido, mas é para servir aos demais. Óbvio que na hierarquia, né, quando a gente fala da hierarquia, o senhor, a senhora que tem essa responsabilidade, exerce uma autoridade, mas essa autoridade não pode se transformar num pretexto para ser servido por ninguém. Nós precisamos servir a todos. Quanto maior, quanto mais alto é a responsabilidade que nós temos na igreja, então mais nós temos que servir. Temos que servir os que estão ali conosco. Temos que fazer o nosso trabalho de forma que todos os que estão conosco estejam bem. Olha a responsabilidade que nós temos. Se eu estou à frente de um trabalho que o próprio Deus me colocou, porque nós cremos que a obra é dele, então, se o senhor, a senhora, está à frente de um trabalho que o próprio Deus o colocou à frente desse trabalho, então, a responsabilidade que o senhor tem, que a senhora tem, é que todos os que vêm ali sob a sua autoridade estejam bem, estejam fortes espiritualmente. Então, recai sobre a sua vida essa responsabilidade de servir mais que todos e trabalhar para que todos estejam bem. Então, quando nós assim fazemos, as pessoas conseguirão reconhecer em nós, considerar-nos como ministros de Cristo. Então, continuando a leitura, diz aqui, vamos de novo do início, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Quer dizer, quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós ensinamos as pessoas, se as pessoas nos consideram ministros de Cristo, então quando nós falarmos da palavra de Deus, como eu falei, que tem que ser a base do nosso trabalho, então as pessoas elas vão compreender que nós somos despenseiros, quer dizer, nós somos os que entregamos esta palavra. Nós estamos entregando aquilo que a palavra de Deus
tem transmitido para todos aqueles que chegam a ele. Olha a importância das pessoas conseguirem enxergá-la como um ministro de Cristo. Pense nisso, pastor. Reflita no seu trabalho, reflita na sua vida com Deus, reflita nas suas ações. Eu vi um vídeo outro dia que me foi enviado de um pastor que ele simplesmente pegou a sua igreja e vendeu a sua igreja com membros, com banco, com som. Ele vendeu a igreja, sem comunicar a igreja, sem, sabe, do nada. Ele vendeu a igreja. Ele vendeu a igreja. Quer dizer, considerando como se a igreja fosse um objeto que ele detém, que é dele, ainda que o senhor, a senhora seja o presidente dessa igreja, mas a igreja pertence ao Senhor Jesus. Ele conduziu essa situação para que ele pudesse, então, fazer da igreja um negócio, um comércio. Imagina como Deus, ele se sentiu nessa situação. Imagina, eu não estou bem, eu quero passar a igreja, eu tenho um pastor que eu quero passar a igreja para que ele cuide, para que ele tome conta, eu não me sinto mais em condição. Bom, primeira coisa, não se sente em condição? Nós estamos aqui para ajudar, vamos dar as mãos, vamos orar juntos, vamos conversar, saber o que está acontecendo. Pode nos procurar. Aqui na Unigrejas, nós temos uma sala pastoral que o pastor, a pastora que quiser um atendimento de pastor para pastor, nós estamos aqui. Você pode nos procurar. Você pode pedir ajuda. Vamos tentar resolver essa questão. Mas se mesmo depois de passarmos por uma conversa, um aconselhamento, ainda assim, o senhor, a senhora, pensar que seria melhor passar para um outro pastor, de repente até tem um outro pastor, um homem de Deus, não passe a igreja, não entregue a qualquer um, se for o caso. Melhor é não entregar, é seguir em frente com o chamado que Deus lhe deu. Mas se for o caso, não entregue a qualquer um. E se for entregar, não faça disso um comércio. Então, nós vimos esse vídeo que nos traz uma certa tristeza. Havia uma confusão, os membros ali apareceram na hora que ele estava tirando algumas coisas da igreja e indo embora, e os membros reclamando e falando e protestando. Olha a bagunça que se instalou num lugar que Deus certamente abriu para que houvesse paz e salvação. Ali estava havendo confusão e discórdia por causa de uma atitude que levou as pessoas a não considerarem esse homem como ministro de Cristo. Então, a nossa responsabilidade, ela é gigantesca, ela é enorme, a nossa responsabilidade é muito grande e, por isso, nós estamos aqui. Temos o podcast para falar sobre assuntos assim, temos o podcast para podermos informar aos homens e mulheres de Deus que nós estamos aqui para estender as mãos e para dizer que Deus pode lhe ajudar e pode dar-lhe forças para que você continue a sua jornada. Então, medite nesse versículo da Bíblia, medite nessa palavra de Deus, medite para que você pense, será que as pessoas estão me considerando como ministro de Cristo? Essa deve ser a sua pergunta para si mesmo. Tá bem? Então, medite nessa palavra, guarde dentro de você, porque com certeza será de grande importância para a sua vida. Bom, nós vamos agora falando sobre a importância de sermos homens de Deus, de sermos ministros de Cristo, e dessa carência que muitas das vezes se instala na igreja do Senhor Jesus por esse país e mundo afora. Então nós vamos colocar uma chamada para um clamor que nós teremos, pensando na importância da igreja, pensando na importância do trabalho que nós fazemos como servos de Deus,
nós vamos ter esse evento no dia 13 de dezembro, na Praça da Bíblia, em Tambaú, uma cidade pequena que fica próximo a Ribeirão Preto. Nós teremos o clamor pela nação na Praça da Bíblia e nós estamos convidando pastores, pastoras, apóstolos, bispos, bispas, apóstolas. Nós estamos convidando diáconos, presbíteros, obreiros. Estamos convidando aqueles que são oficiais de uma igreja evangélica para estarem conosco na Praça da Bíblia, em Tambaú, no dia 13 de dezembro. Veja essa chamada e a gente volta. A Unigrejas convoca a todos os ministros do altar para um grande clamor pela Igreja do Senhor Jesus em um lugar único no Brasil, a Praça da Bíblia. Neste lugar, além de ter as 12 colunas que representam as tribos de Israel, a Bíblia com os 10 mandamentos e o versículo de João 14,6, existe ali a fonte do novo nascimento, que é um batistério, que simboliza para o cristão morrer para o mundo e renascer para Deus. Sábado, 13 de dezembro. Prepare-se para clamar conosco em união neste dia. Muito bem, estamos de volta então no dia 13 de dezembro. 13 de dezembro, um dia que antecede o dia da Bíblia, porque o pastor Ismael está aqui conosco. Pastor Ismael, no dia 14, todo segundo domingo do mês de dezembro é comemorado o dia da Bíblia. Será dia 14 nesse ano. Só que domingo os pastores estão nas igrejas, tem o trabalho das igrejas, enfim. Então, nós faremos no sábado, dia 13 de dezembro, esse clamor pela nação na Praça da Bíblia em Tambaú. E olha, eu tenho certeza, pastor Ismael, que será um evento grandioso e que vai trazer a manifestação do poder de Deus para as igrejas, para os pastores, para os oficiais da obra de Deus. É verdade, bispo, e a gente sabe que é uma data já comemorada há muito tempo aqui por muitas igrejas evangélicas, muito povo aqui. É uma data que vai, de fato, as pessoas ali, elas se colocam à disposição mesmo. É interessante que domingo há muitos eventos, mas no dia 13, quantos pastores podem estar junto conosco no Brasil todo? Ainda que seja um esforço, né? Ainda que o pastor diga assim, para mim estar lá será um grande esforço. Será que vale a pena fazer um esforço para clamar pela obra de Deus? Eu, como pastor, eu que tenho a responsabilidade de levar a palavra de Deus aos 4 cantos desta nação, desta terra. Deus nos chamou, somos homens de Deus. Será que vale a pena fazer um esforço, tanto o esforço físico, quanto o esforço também de investir nessa ida para Tambaú? Será que vale a pena, como ministro do altar, investir para clamar a Deus e ser responsável de fazer manifestar o poder de Deus nas igrejas, na vida dos pastores? É isso que o pastor ele deve se perguntar, pastor Ismael, porque eu sei que é um grande esforço para muitos, principalmente os que vão sair mais aqui da capital, né? E, enfim, para todos será um grande esforço. Até para aqueles que são de Tambaú será um esforço, eles vão ter que renunciar a alguma coisa, vão ter que deixar alguma coisa por fazer para estar conosco. Mas a pergunta é, vale a pena, como servo de Deus, investir para fazer esse clamor? Essa é a pergunta. É até interessante que muitos já têm essa data marcada. Por quê? Porque ali são pastores, líderes, já comemoram, né? Oficiais, que vai ser um momento único que a gente vai estar ali. No domingo eles vão estar com o povo dele. E tem alguns vão levar essa bênção. Vão levar. Tem alguns pastores até falando que vai ser um momento de comunhão. Vamos sair daqui de São Paulo ou determinada cidade até chegar lá. É um momento de comunhão, um momento de estar junto, troca de experiência, já inicia aquele momento que a Bíblia fala de unidade, de fé, de direção, e é tudo isso que esse dia, o que a Unigreja está promovendo, não só ela, muitas igrejas, mas nesse dia ela está promovendo, é uma coisa especial mesmo. É, uma coisa especial para todos os ministros do altar de Deus. Então, como você viu essa chamada,
nós teremos aí esse clamor no dia 13 de dezembro. Estamos convocando todos os ministros do altar para estarem conosco. Todos os ministros do altar para clamarem a Deus juntamente conosco. Um evento que está sendo promovido pela Unigrejas, mas com a participação efetiva de muitas denominações. Porque a Unigrejas é isso, a Unigrejas é a União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos. Então, é um que é Deus por todos e todos que são as igrejas por um, que é Deus. Então, vai ser algo que vai ser bênção de fato e de verdade. Nós vamos agora acompanhar a primeira parte da entrevista do pastor Jangada. Para quem já conhece o pastor Jangada, uma grande figura, um homem de Deus, uma pessoa que tem bastante história para contar, e nós vamos então acompanhar aí a história do pastor Jangada, a primeira parte, e logo após nós voltamos. Vamos lá. O nome do senhor? Esmeraldo Cruz dos Santos, que é o pastor Jangada. Pastor Jangada. De onde vem o nome Jangada? Porque quando eu comecei a capoeira, o pessoal falou que eu parecia uma jangada através da ginga da capoeira, né? E aí colocaram o apelido de Jangada e graças a Deus esse apelido pegou bem, né? Que a jangada é aquela que carrega as pessoas, né? No rio. Então, felizmente ficou mestre Jangada, né? Mestre de capoeira, que hoje é pastor Jangada, graças a Deus, para a glória de Deus. Ok. E como era a sua vida quando você conheceu a Cristo? A minha vida era destruída, se viu os encostos. Eu era de mesa branca. Inclusive, o meu filho teve 3º grau, uma lojinha que minha mãe tinha. Aí a menina jogou álcool nele, secou e ela pensava que não ia pegar fogo. Aí jogou fogo, aí pegou. Ficou 6 meses internado ali no São Mateus. E eu tinha rede de casa do norte e ali foi tudo destruindo. Aí eu peguei 3 gatos, que um gato que ele tinha, ele gostava muito daquele gato, e pior que eu encontrei 3 gatos igual, trouxe para dentro de casa. E aqueles gatos morreram no mesmo dia. Mas depois do sofrimento, que eu comecei a perder tudo, entrei em depressão, só queria ficar deitado dentro de um quarto. E tentei se matar, bebi meio litro de álcool, quis colocar fogo em mim. A minha esposa tinha arritmia. A minha filha, com 7 anos, manifestava, era um inferno. A casa, eu tomei água contaminada, abrimos um poço de 2,5 metros, fiquemos 7 anos sem luz, sem água. Nós tínhamos salão, mas não conseguia ver aquele salão para alugar, fechou tudo, acabou tudo. Aí um dia eu passei de frente à igreja, eu entrei, quando eu entrei ali eu vi a diferença. Quando eu pisei o pé dentro, eu senti aquela paz. E aí, como é que começou o seu ministério? Então, meu ministério começou antigamente era um núcleo de oração lá onde eu moro. E hoje é a Igreja Travessia do Mar Vermelho, que é um ministério que eu abri. De onde vem o nome Travessia do Mar Vermelho? A Travessia do Mar Vermelho foi onde eu passei aquela guerra, aquela luta. Eu coloquei a minha vida como aquele mar vermelho que não tinha saída. Quando Moisés pegou aquele povo, olhava para o lado, montanha, olhava para o lado esquerdo, montanha, olhava para trás os inimigos, olhava para frente o mar. E muitas vezes aconteceu isso comigo, não tinha saída. E foi nesse momento que eu encontrei a saída, que foi quem? Deus. Como é que foi assim o começo da igreja? Qual foi as guerras que o senhor enfrentou, as lutas que o senhor enfrentou para ter um ministério? Não é fácil. O início era guerra, luta. Se não tem o Espírito Santo... A que guerra que o senhor passava? A próxima, principalmente a minha mãe, ela não queria que eu abrisse o ministério. Ela colocava até as pessoas para correr. E eu segurei, falei, não, Deus está comigo. E um dia foi muito forte. O meu pai, ele subiu a pressão alta e minha mãe mandou levar para o hospital. E eu tinha uma visita marcada. Só que eu deixei meu pai e falei, depois da visita eu levo ele. E quando eu cheguei lá, essa pessoa manifestou e o diabo falou na boca dela que tinha 2 caixão, um do meu pai e um dela. E olha que forte, quando eu expulsei o diabo, quando eu cheguei na minha casa, meu pai estava são, curado. E a pessoa que o senhor levou para ajudar? Senhor? A pessoa que o senhor foi ajudar, como ela ficou também? Também curada, liberta. Quanto tempo tem igreja
A Travessia do Mar Vermelho tem quanto tempo de igreja? Ela vai fazer agora 9 anos. 9 anos. 9 anos. E hoje, como é que está a igreja hoje? Graças a Deus, uma bênção de Deus. Maravilha. Todo dia tem alma e todo dia tem culto. Qual foi o sentimento, não sei se pode dizer sentimento, quando o senhor batizou a primeira pessoa nas águas? Olha, a primeira pessoa que eu batizei nas águas, essa pessoa era uma pessoa sofrida, descreditável, inclusive, ela já está, eu estou até hoje lá no ministério, já tem uns 7 anos que ela está lá e abençoada, conquistou toda a família no evangélico. E foi uma alegria grande, porque quando nós levamos uma pessoa a morrer o velho homem, nascer nova criatura, a alegria que aquela pessoa tem, nós também recebemos. E nós ainda, muito mais ainda, nós fica mais alegre, porque a gente está vendo ali, nós estamos tirando uma pessoa como um dia. Eu sei o que é o sofrimento daquelas pessoas que não tem Deus. Eu sei o que a pessoa passa. A gente tem os bons olhos para ver as pessoas sem Deus sofrendo. Então ali foi uma alegria maior do mundo, que o Espírito Santo, tudo é igual um testemunho. Quando a gente está assistindo um testemunho que aquela pessoa passou, a gente sente alegria no coração. E essa alegria é o próprio Espírito Santo fortalecendo cada dia nós, através daquela pessoa levando para o reino de Deus. Outra coisa, partido, o que a Unigrejas ajudou o senhor no seu ministério? Muito bem, você acompanhou aí a primeira parte da entrevista do pastor Jangada, falou sobre a vida que ele tinha no passado, falou sobre também a conversão, mas você vai saber daqui a pouco a história do pastor Jangada com a Unigrejas. Então fica aí, fica conosco, porque daqui a pouco nós vamos colocar a segunda parte dessa entrevista, finalizando e mostrando, né, pastor Ismael, a importância do trabalho da Unigrejas na vida de muitos servos, porque nós temos muitos testemunhos, nós temos muitos pastores que falam sobre a importância desse trabalho de unidade, qualidade e evangelismo, que são os pilares da Unigrejas, na vida e no ministério deles. É verdade. Hoje a Unigreja ela é reconhecida como uma referência mesmo na vida. Hoje já vai completar 8 anos, né? Então, quantos pastores já bem experientes na fé, pessoas que teve uma vida de experiência com Deus, ele reconhece a importância da Unigreja, agregando na fé ali no trabalho de cada pastor. Então nós vamos saber daqui a pouquinho, nessa segunda parte da entrevista do pastor Jangada, sobre a história dele com a Unigrejas. Agora eu gostaria de colocar essa chamada para o nosso próximo Congresso Renovação, como nós temos anunciado e trabalhado para que todos se lembrem que o nosso Congresso Renovação acontece todo terceiro sábado do mês. Já é uma data fixa, pastor Ismael, para que os pastores se programem, para que eles possam já se prepararem. Inclusive, muitos pastores, eles têm trabalhos nas igrejas deles no sábado, pela manhã. Às vezes eles fazem lá um trabalho social, enfim, uma reunião com seus oficiais. Mas seria importante ele separar o terceiro sábado do mês para esse encontro, esse congresso, que é tão importante para a vida de cada servo de Deus. Um dia de renovação, um dia de fortalecimento, um dia de troca de experiência. Então, nós gostaríamos de falar para esse servo de Deus a importância de se preparar e de separar esse dia para estar em comunhão nesse Congresso Renovação. Além da parte espiritual, de rever pastores, amigos, que normalmente a vida de pastor é ser bem corrida, para que a gente possa se encontrar. Momentos assim, aqui a Unigreja, centro de eventos da Unigreja, ela dá toda essa assistência, o conforto, para que a pessoa possa estar ali, além de uma palavra voltado para cada um de nós. E com certeza, não só os pastores, nós também que já somos da Unigreja, saímos ali renovado, fortalecido. Para todos. Essa renovação
é para todos. Por isso o nome do congresso é Congresso Renovação. O que significa amar a Deus? Vamos encontrar a resposta nas Sagradas Escrituras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar não é um sentimento, é uma decisão baseada na prioridade que o servo tem com o seu Senhor. Acredito que você, pastor, que nos acompanha nesse momento e ama o Senhor Jesus, Ele diz a você: apacenta minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, você me ama mesmo? Mestre, o senhor sabe tudo. Sabe que te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Por isso, a Unigrejas convoca a todos os ministros do altar para o Congresso Renovação Tu Me Amas. Sábado, dia 15 de novembro, às 9h30 da manhã, na sede da Unigrejas, Rua Santa Rita 215, Paris. Muito bem, então você é o nosso convidado para estar conosco no nosso próximo Congresso Renovação. Todos os pastores de todas as denominações, pastores, pastoras, apóstolos, enfim, todos que são oficiais, ministros do altar, são bem-vindos, estão convidados, nós estendemos o convite a todos, todos são bem-vindos para estarem conosco nesse momento de renovação e de fortalecimento espiritual para os líderes, para os servos de Deus que têm essa responsabilidade tão grande que é levar a palavra de Deus àqueles que já conhecem e também àqueles que ainda não conhecem ao nosso Deus. Você é o nosso convidado. Bom, vamos agora à segunda parte dessa entrevista com o pastor Jangada e vai falar agora também sobre a história dele com a Unigrejas. Vamos acompanhar, daqui a pouco a gente volta, nós vamos orar no final do nosso podcast, então já vai avisando os seus amigos, já vai convidando alguém que você conhece, um pastor, uma pastora, enfim, alguém que é um oficial da obra de Deus e você conhece, manda uma mensagem, manda o link deste podcast, nós estamos nos preparando para o momento da oração, então já vai chamando aí pessoas para somar com você, para que espiritualmente é como se estivesse dando as mãos com você, ligando na terra, para que seja ligado nos céus aquilo que nós vamos pedir em oração. Vamos a essa segunda parte da entrevista do pastor Jangada. A Unigreja, a gente já estava forte espiritualmente, e a Unigreja, ela veio dirigida pelo Espírito Santo, e eu, inclusive, eu fiquei até meditando como é importante a Unigreja, porque muitas vezes nós dá, mas nós tem que receber. E eu falo sobre a Unigreja, ela totalmente é uma coisa que não tem nem como falar, é muito importante na vida do pastor, de outros ministérios, como é o meu ministério, porque quando eu comecei a vir para a Unigreja, inclusive a Unigreja, logo quando começou, eu comecei, estou até hoje, e mudou muito o jeito de nós tratar as almas, o jeito de nós cuidar das almas, porque o Espírito Santo cuida, e nós tendo mais pessoas espiritual, mais para ajudar mais nós, totalmente, que o dia do pastor, todo dia é luta, é guerra, e quanto passa guerra com família, ainda é mais ainda. Mas graças a Deus nós temos o apoio da Unigreja, que todo dia a gente fica muito feliz, inclusive o que eu aprendo aqui eu passo para
a igreja Travessia do Mar Vermelho. E as pessoas cada dia estão abrindo mais a visão através da Unigreja, né? Que a Unigreja é um preparamento que muitos pastores, está certo, a Bíblia é muito linda, deve estar aqui, está escrito, mas nós aprendemos muito mais como professor na escola, né? Se não tem um professor, como é que nós vamos aprender? E tem uns homens preparados espiritual que nós abre a visão espiritual cada dia mais na Unigreja. A importância da Unigreja na nossa igreja, Travessia do Mar Vermelho, faz parte do corpo do nosso ministério. Isso que é importante. Os pastores que ainda não conhecem a Unigreja, vão ter algum pensamento ainda de não querer se envolver ainda, o que o senhor tem para falar? Eu tenho que falar assim, ó, que muitas vezes a gente que são de outros ministérios, não é fácil para nós chegar em outro ministério, e ainda mais para ser cuidado. É com uma laranja. Eu não posso falar que aquela laranja é doce se eu não experimentar. Eu tinha esse espírito de preconceito sobre assim a Unigreja. Mas quando nós vem aqui, é totalmente diferente. Não é porque nós somos pastores, não é porque nós conhecemos a palavra de Deus, não é porque nós temos o Espírito Santo, nós somos uma pessoa humana, nós temos defeito. Então, muitas vezes eu falo para muitos pastores de outros ministérios que estão na frente, você que está na frente, você é o guerreiro, você é onde Deus te colocou. Então, vem conhecer a Unigreja como pastor Jangada, para você ver como o seu ministério vai crescer. Seu ministério já está crescendo, mas vem na Unigreja para você ver o Deus, como é importante a gente aprender mais, cada dia mais, e nós precisamos. E agora, deixando um pouco o ministério. Sim, senhor. O pastor Jangada, falar do pastor Jangada. Antes de conhecer a Deus, como era o pastor Jangada? Antes, como era o pastor Jangada? É muito importante. O pastor Jangada, ele tinha Rede Casa Norte, as amantes iam na minha porta, a minha esposa deu ritmia, olha como o inimigo entrou. A minha mãe colocava as amantes para correr várias vezes. A minha sogra, que era lá do Maranhão, um dia ela veio, quando ela chegou no comércio, tinha mais de 10 mulheres ao redor de mim. E minha sogra olhou com bons olhos e falou: meu filho, você é uma pessoa boa, o que está errado é as mulheres. Agora olha bem como é que Deus faz na vida da pessoa. Tem vezes que a gente não sabe porque tem que passar aquilo, mas a gente tem que passar. Hoje eu estou dando esse testemunho porque talvez tenha uma pessoa que destrói o casamento por causa de quê? Falta de Deus. Só que minha mulher foi muito sábia, ela não conhecia Deus. Hoje eu entendo, lá em Provérbios 14, a mulher sábia edifica a sua casa. E a minha esposa, ela edificou a casa dela, que hoje até o jeito de eu tratar ela é um jeito amoroso, respeitador. Por quê? Hoje eu tenho o Espírito de Deus, porque a pessoa quando vive na matéria, ele não tem respeito nem por ele, ainda mais pela pessoa que ama. Ama não, que não tem amor. Hoje eu amo, hoje eu sei o que é a verdade. Por causa de quem? Desse Deus que eu estou aqui apresentando para a glória dele. Bem, você acompanhou então essa história do pastor Jangada, como eu falei no início, pastor Jangada, que é um pastor que já está conosco já há bastante tempo, está sempre participando dos nossos congressos, está sempre conectado com o trabalho da Unigrejas. Já tive o privilégio de visitar, de ir até a igreja do pastor Jangada. Lá nós gravamos uma oração, naquele propósito dos 70 altares. Enfim, uma pessoa de Deus, uma pessoa que está conosco e que falou aí da sua história, que é bacana e que é muito interessante. Bom, nós vamos então agora colocar para você 3 depoimentos de pastores que falam da sua experiência com a Unigrejas e com o Congresso Renovação. E logo após, na nossa volta, nós vamos falar com Deus. Vamos assistir esses depoimentos. Olá, meu nome é pastor Ângelo Constantino, sou da Igreja Comunidade Nova Jerusalém e estou aqui para falar um pouco do que representa a Unigreja.
Esse trabalho, a qual tem sido desenvolvido com muita competência e tem sido muito edificante, importante para nós que servimos o nosso Deus. Vimos por muito tempo as igrejas desunidas, o evangelho desunido, mas hoje esse trabalho tem trazido esta união e tem sido edificante. Temos saído muito abençoados das reuniões onde recebemos uma palavra, um direcionamento, onde somos muito edificados. A Unigreja acrescentou na minha vida, onde eu aprendi, onde compartilhou, né? O bispo compartilhou conosco muitas formas de trabalhar, reuniões que têm nos fortalecido. Nós que somos pastores enfrentamos lutas, guerra, cuidamos de alma e às vezes no nosso ministério não tem quem cuide de nós. Então, a Unigreja tem sido essa edificação para nós, para mim. E é importante que nós venhamos viver em comunhão um com os outros. Olá, irmãos. Eu sou o pastor Aelso, da Igreja Ministério Jardim São Luís, com o pastor presidente José Marcelo de Andrade. E eu estou aqui participando da Unigreja, a qual traz um ensinamento, uma ajuda muitos pastores de todas as igrejas a respeito do Evangelho do Reino de Deus, e traz um ensinamento a respeito do conhecimento, de que forma você pode trazer a administração da palavra de Deus e a união a toda a igreja, todas as igrejas. Isso é muito bom. E você aprende como administrá-lo e como se unir aos pastores. Tem sido uma bênção, graças a Deus. Eu tenho aprendido a respeito de como unir os pastores e como se unir à igreja. Isso tem trazido uma forma de conhecimento e união. Isso é muito bom. E você que está observando também, é muito bom participar. Isso é o que eu tenho de dizer a todos. Que Deus abençoe. O estado de Minas Gerais é conhecido pela tradição do cafezinho, do pão de queijo e principalmente pelo acolhimento do povo mineiro. Entretanto, a tradição vai muito além da cultura do estado e se faz presente na história do Evangelho nas terras mineiras. Em 1897, os metodistas chegaram em Belo Horizonte, até então conhecida como Curral del Rei, sendo fundamentais na sociedade através de igrejas e escolas. A partir dos anos 60, Minas Gerais foi marcada pelo evangelismo em massa, com diversas igrejas se espalhando pelo estado, com destaque para a Igreja do Evangelho Quadrangular e da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas ainda muito trabalho tem que ser feito e muitas almas têm que ser ganhas nas terras mineiras. Por isso, a Unigrejas está promovendo o Congresso Renovação Minas Gerais para Jesus, com a presença do Bispo Celso Rebeque. Sábado, 22 de novembro, às 9h30 da manhã, na Avenida Olegário Maciel, 1206. Convidamos a todos os ministros do altar para estar conosco, clamando pelo nosso estado e buscando direção em Deus para alcançar as almas que necessitam de socorro espiritual. Muito bem, então aí você acompanhou esses depoimentos de pastores que têm uma experiência com o trabalho da Unigrejas, com o Congresso Renovação, e se é bom para eles, é bom para o senhor, para a senhora também. Vamos falar com Deus agora e pedir que Ele venha dirigir o nosso trabalho, venha dirigir a obra que Ele confiou em nossas mãos para fazer essa obra que é tão importante, a obra de salvação do nosso Deus. Vamos agora falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos clamando ao Senhor juntamente com oficiais de várias denominações evangélicas, meu Pai. Pastores, pastoras, servos do Senhor,
que estão, meu Deus, dedicando-se à pregação do Evangelho, levando a tua palavra, meu Pai, pregando a mensagem de salvação que o Senhor nos confiou para levar a este mundo. Meu Deus, e por isso eu te peço, nesse momento, que o Senhor venha tocar na vida de cada um destes teus servos, cada ministro do altar, meu Pai. Senhor, toca na vida de cada um deles, dando a eles aquilo que eles necessitam para que o trabalho seja feito. Eu sei que tem pastores, pastoras, servos do Senhor que estão enfrentando lutas, aqueles que enfrentam dificuldades, meu Pai, porque ser servo do Senhor não garante que tudo será mil maravilhas. Não, nós temos lutas, nós vemos isto na tua palavra, Senhor. Sempre foi assim, sempre houve lutas, sempre houve dificuldades, barreiras, perseguições, calúnias. E eu sei que de repente existem, Senhor, homens, mulheres de Deus que estejam enfrentando situações adversas, mas o Senhor é o nosso Deus, é o Deus desta obra, o dono desta obra, Senhor. E por isso nós te pedimos, fortalece este teu servo, Senhor, faça com que cada um deles tenham aquilo que eles precisam para fazer, meu Pai, a tua obra. Se tem pastores que precisam que o Senhor abra portas, meu Deus, econômicas para a sua igreja, até para a vida pessoal desse pastor, então faça isso. Se isso vai dar a ele condições de fazer a tua obra, meu Pai, de ter paz para fazer a tua obra, então faça isso, abra portas. Meu Deus, se tem pastores que necessitam de saúde, então toca no corpo, na alma, na vida deste pastor e dê a ele a saúde, porque, meu Pai, com a saúde ele terá forças de trabalhar, de pregar a tua palavra. Senhor, se tem um problema na família, qualquer outro tipo de problema, que o Senhor agora, meu Pai, coloque a tua mão. Senhor, resolve na vida deste pastor o problema que o tem atrapalhado e dá a ele, meu Deus, a direção que vem de ti para que a tua obra seja feita, que a tua paz e a tua força esteja dentro de cada um destes teus servos e que cada igreja, meu Pai, cada igreja, e que os membros de cada igreja sejam tocados pelo teu poder, abençoados, Senhor, estruturados para que não sejam apenas membros de uma igreja, mas verdadeiramente filhos de Deus, salvos, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nós te pedimos isto, abençoando, usando a nossa fé e autoridade para abençoar cada servo teu, cada igreja que tem lutado para salvar almas. Meu Pai, nós abençoamos e te agradecemos na certeza de que o Senhor nos ouviu e nos respondeu. Em nome do Senhor Jesus, e todos sejam abençoados e digam amém. Usa-me conforme o teu querer. Quero ser um fogo abrasador. Amém. Graças a Deus. Pastor, pastora, obreiro, diácono, diaconisa, presbítero, todos que estão nos acompanhando, tenho certeza que Deus é com você e não falha, Deus não falhará. Pastor Ismael, suas considerações finais, nós chegamos ao momento final do nosso podcast, suas considerações finais para aqueles que estão nos assistindo. E que Deus abençoe a todos e venha na Unigreja, conheça a Unigreja e tenha certeza que Deus vai fortalecer a todos. Muito bem. Que Deus abençoe a sua vida, fique com esse clipe musical, que Deus o abençoe e que na próxima terça-feira vocês estejam conosco no podcast Ministros do Altar. Fiquem com Deus. Usa-me conforme o teu querer. Quero ser um fogo abrasador.
como ministro em teu altar, ó meu Senhor. Gasta minha vida, gasta minha vida, gasta minha vida até o fim. Usa-me conforme o teu querer. Quero ser um fogo abrasador. Usa-me como ministro em teu altar, ó meu Senhor. Gasta minha vida, gasta minha vida, gasta minha vida até o fim.